Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre Allan Kardec e é inevitável que ao falar sobre Allan Kardec a gente, com muito senso de humildade, né, a gente reconheça a pobreza e os limites da linguagem falada. A linguagem falada ela produz esse momento, esse fenômeno magnífico que a gente está vivenciando agora, que é o da coesão social. Ela produz isso melhor do que um texto. O texto, muitas vezes, ele, por ser mais difícil, né, ele vai impor um afastamento, né, vai impor uma barreira a mais a essa fluidez que é necessária nos fenômenos sociais. Por outro lado, é muito importante observar que Kardec pouco falou e muito escreveu. Então, para voltar no seu legado, né, o legado de Allan Kardec é uma obra literária, e a literatura, se ela não produz essa coesão social imediata, que a fala produz, a literatura tem uma vantagem muito grande. Ela muda o pensamento. É muito difícil, muito raro que alguém saia de uma palestra ou de uma conversa pensando de uma maneira muito diferente do que entrou. Né? A gente tem a coesão social aqui, a gente compartilha alguma coisa através da palavra falada, mas a gente muda a forma de pensar através dos textos. Né? Sabendo disso, Kardec nos produziu aí quase 3 dezenas de livros bem grossos e, de certa maneira, meu convite aqui hoje era que a gente olhasse para esses livros também sobre o pensamento de Kardec, sobre o pensamento espiritual, espiritualista, e a gente pudesse, de alguma maneira, cogitar de como levar isso para as pessoas que em nada creem. As pessoas que estão aí numa situação de desespero, que ou por serem muito jovens, ou por insensatez mesmo, imaginam que não precisam disso aqui para nada, né? Estão vivendo as suas vidas de uma maneira tranquila, enquanto que a evidência científica que está disponível cada vez mais mostra que espiritualidade é o principal fator preventivo de doenças mentais que existe, o principal fator, que a ausência de espiritualidade prática não é só declarar assim, eu acredito em Deus mais ou menos, mas a ausência de um engajamento forte numa vida espiritual aumenta as chances de adoecimento mental, aumenta as chances de suicídio, aumenta as chances de encarceramento, e esses efeitos estão recaindo sobre a população mais jovem hoje, na medida em que há um abandono em massa das religiões. Basta ver o nosso próprio público aqui, como todos os públicos de todos os templos, de todas as casas de oração, de todos os centros de estudo espiritual, há muito poucos jovens, né? E esses jovens têm padecido, têm sofrido desse afastamento de Deus, da vida espiritual, da sua natureza, da sua própria alma, né? Da vocação do seu espírito, do propósito do seu espírito, do propósito do seu viver, que é o florescimento espiritual, né? Isso porque a mídia, a televisão, os streams de seriados, né, de todos os lados, ouvem convites mais atraentes, mais sedutores a princípio, e por terem uma certa coerência de narrativa, essas mensagens acabam sendo capazes de sobrepujar, digamos assim, qualquer outra educação que as pessoas têm recebido. Então, só para citar um exemplo bem concreto, né, nós fazemos esse tipo de pesquisa também na Universidade Federal de Juiz de Fora, mas o maior pesquisador do mundo na estatística médica ligada à espiritualidade é hoje o americano Tyler VanderWeele, que é um matemático, foi contratado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, justamente porque ele criou fórmulas muito eficazes, muito competentes para fazer grandes sínteses sistemáticas, né, da literatura existente sobre epidemiologia. E nessas sínteses gigantescas, um dos resultados que salta muito aos olhos é uma proporção entre pessoas que têm espiritualidade prática. O que é espiritualidade prática? Frequentar um local de culto uma vez por semana. Espiritualidade prática. Sair de casa, encontrar pessoas para fazer uma oração, para um estudo, seja lá o que for.
que a gente está fazendo aqui agora. Esse grupo, comparado com o grupo que não frequenta, tem 6 vezes menos chance de cometer suicídio. 6 vezes, né? Não é 6%, não é 60%, é 6 vezes menos chance de cometer suicídio. O problema é epidêmico da nossa geração, né? Particularmente, de novo, entre os jovens. É um problema para o qual nós não estamos acionando o alerta vermelho como deveríamos. Outros fatores, como depressão e ansiedade, não são tão impactados, mas também são impactados da ordem de várias vezes, né? Algumas vezes a mais chance de desenvolver um tipo de transtorno mental, né, altamente danoso, como depressão, ou transtorno de ansiedade, ou síndrome do pânico, comparado com os grupos que frequentam um ambiente religioso, um local de culto, um estudo espiritualista que seja, né, já é fator preventivo. E a universidade ficou tão satisfeita com o trabalho dele, né, o trabalho dele repercutiu também, que eles deram um andar de um prédio inteiro para ele, falaram, olha, além do seu cargo de professor, a gente queria que você montasse aqui um instituto de florescimento humano. Eu acabo de voltar da Universidade de Harvard, onde eu estava visitando esse professor, esse pesquisador, conversando com ele sobre as possibilidades de uma pesquisa em saúde mental e também em florescimento humano, e como que, no meu caso não sou médico, né, sou filósofo, como que humanistas como eu podem contribuir com essa pesquisa ou podem se engajar melhor nessa pesquisa. E as coisas que ele me disse, né, ele tinha ali do lado da estante, além dos manuais de medicina, de epidemiologia, de psiquiatria, ele tinha também a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, né? E basicamente, usando muitas referências da Suma Teológica, ele explicou sobre a importância de conscientizar as pessoas de que a vida precisa ter algum propósito. Não havendo propósito, as pessoas não têm energia psíquica suficiente para se organizarem diante das dificuldades, combaterem, né, terem resiliência, terem estratégias para lidar com as próprias fraquezas que fatalmente levam ao adoecimento mental e, portanto, antes da gente pensar numa terapêutica, a gente precisa pensar na educação mesmo, na educação básica, né, para crianças, jovens e também para adultos, por que não, né, de sensibilização para o sentido da vida e para o propósito da existência. Bom, vocês conhecem uma pessoa que dedicou a vida a isso também, pessoa que fez aniversário ontem, Allan Kardec, que na sua obra toda vai enfatizar a necessidade absoluta, imperiosa de se combater o materialismo. Nós, de uma maneira um pouco frívola e às vezes um pouco irresponsável, nós dizemos assim, cada um acredita no que quiser, tanto faz, né? Eu acredito nisso aqui, você acredita em outra coisa, mas no fundo, não tem problema, cada um acredita no que quiser, né? E isso não é verdade. Isso não é verdade. Não é bom para as pessoas terem crenças nihilistas. O que são crenças nihilistas? A ideia de que a vida não tem sentido e não tem propósito, né? Baseado na ideia de que a vida não tem sentido e não tem propósito, todo tipo de dano, todo tipo de atitude autodestrutiva, todo tipo de lesão ao outro passa a ser não apenas tolerável, como perfeitamente neutra, né? Não faz diferença nenhuma eu seguir um cânone ético ou não seguir nenhum. Não faz diferença nenhuma viver ou morrer. E se as coisas estiverem mal e eu estiver triste, por que não morrer? Por que não terminar com isso tudo? Esses argumentos hoje são defendidos na universidade por uma série de professores, por uma série de pesquisadores que, com uma sensação muito liberal, vão dizer para nós que, olha, como não existe mais verdade, parece que Deus não existe certo e errado, não existe bem nem mal. De onde você inventa, de onde você imagina que a vida possa ter algum tipo de propósito, algum tipo de orientação? Então essa é a realidade prática do niilismo. O niilismo não é uma brincadeira, não é uma opção entre outras e cada um faz o que quiser.
é uma opção altamente danosa, uma escolha muito destrutiva para a vida das pessoas, particularmente pessoas que já tenham tendências a transtornos mentais ou a fragilidades outras que podem levar ao desespero, ao desconsolo. É por isso que Kardec, percebendo isso, diagnosticando isso, ele vai dizer de maneira muito clara, né? Por exemplo, no céu e no inferno, que entre a aniquilação do nosso espírito depois da morte e a sobrevivência do nosso espírito após a morte, não tem meio termo. Né? Naquele capítulozinho maravilhoso, dos melhores, mais filosófico do céu e inferno, o porvir e o nada. Ele vai dizer exatamente isso. Não tem meio termo. Quando a gente vê numa filosofia, numa teologia, um meio termo entre sobreviver e não sobreviver, isso não faz a menor diferença, porque se o meio termo significa que eu não vou encontrar meus entes queridos depois da morte, que eu não vou ter personalidade, que eu não vou lembrar do que aconteceu, que eu vou ser só um pedaço da minha energia, vai voltar para o oceano, não faz a menor diferença ter ou não ter essa energia. É como se eu tivesse desaparecido, minha vida no fundo acabou, minha vida deixa de existir quando a minha consciência desaparece. Então Kardec vai concluir nesse capítulo, que é escrito só por ele, né? Os espíritos não estão escrevendo, ele vai concluir que das duas uma, ou você acredita, né? Ou você cria um modelo de pensamento, né? Que relaciona a possibilidade de ter uma vida concreta depois da destruição do corpo, ou tanto faz. É a destruição daquilo que você é, a destruição das pessoas que você espera encontrar do outro lado, e portanto o caminho do desespero está pavimentado, está bem construído. Né? No próprio Livro dos Espíritos ele vai dizer que o propósito do Espiritismo é a destruição do materialismo. Vejam bem, Kardec não diz assim, o propósito do Espiritismo é questionar um pouquinho o materialismo. Levar em consideração se talvez o materialismo não seja tão legal. Não, é a destruição do materialismo. Ser espírita é destruir o materialismo. Ser espírita é lutar com todas as forças, de todo o coração, com o uso total da sua inteligência para o desaparecimento do materialismo na Terra. Porque o materialismo, ele não é uma doutrina física sobre se existe ou não espírito. É uma consequência prática, moral, que ele enfatiza o tempo todo, de quem sou eu, o que acontece comigo depois da morte, quem são meus entes queridos, quem são meus inimigos, isso continua ou isso não continua? Morreu, acabou tudo? Então, Paulo de Tarso também tira essa mesma conclusão, uma conclusão existencial. Né? Se a ressurreição não existe, se a vida após a morte não existe, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Né? Conclusão totalmente lógica. Comamos e bebamos, vamos aproveitar a vida. O que a gente está fazendo aqui nessa sala? A gente devia estar se acabando, se divertindo ao máximo, gastando todas as nossas energias, como a maioria das pessoas está fazendo, né? Porque amanhã as carnes serão roídas pelos vermes. Então o que adianta ficar gastando tempo em qualquer outra coisa além da diversão, né? E filósofos nihilistas recentemente pregaram isso, né? Olha, se não existe bem nem mal, não existe Deus, pise na garganta do outro, passe por cima dos outros, tire o maior lucro possível, a maior vantagem possível. Vocês acham que isso está certo ou está errado? Do ponto de vista da lógica, está totalmente certo. Se não existe Deus, não existe bem nem mal, por que eu deveria me reprimir, me impedir, me frear, né, nos meus instintos de tirar proveito dos outros? O egoísmo não é um mal, não é um pecado, não é um erro. O orgulho não é um mal, não é um erro, porque não existe bem nem mal. Então a consequência lógica do materialismo, segundo os próprios filósofos materialistas, não estou falando mal deles, eu não estou dizendo pejorativamente, apontando o dedo e julgando, os próprios filósofos materialistas, como Nietzsche ou Foucault, eles vão explicar para vocês de maneira muito inteligente, sensata e lógica que a consequência do materialismo é comamos e bebamos porque amanhã morreremos.
A mesma consequência tirada por Paulo de Tarso, a mesma consequência tirada por Kardec. Bom, então, quem foi essa pessoa? Qual era o seu caráter? Qual era a sua personalidade? O que pensava o sujeito que nos diz para combater com todas as forças o materialismo, porque esse combate é o que pode dar espaço para a dignificação humana, para a elevação humana, para o reconhecimento daquilo que há de sagrado e divino em nós, não só fora de nós, mas também por aquilo que há de sagrado e divino em nós. Foi o senhor Allan Kardec. E aqui eu vou exibir esse livro, principalmente porque ele vem com uma belíssima imagem do próprio Allan Kardec, e a gente tem muito orgulho de ter produzido esse livro, né? Não só porque a capa dele ficou muito bonita, mas porque, como dá para ver, é um tijolo pesado, né? Com centenas e centenas de páginas de dados coletados por Adair, por Carlos e por Luciana, esses três heróis da pesquisa documental que têm ajudado a dar luz e a trazer à luz a obra ainda inédita de Allan Kardec, que é a sua correspondência privada, seus documentos privados. Esses documentos hoje estão quase todos já disponibilizados gratuitamente para o mundo inteiro no portal Kardec, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e quem levou esses documentos foram 3 acervos diferentes, um da França, né, um do Brasil, o ACOL, e o antigo acervo do Canuto Abreu, que era conhecido, mas não era explorado, que está na Fundação André Luiz. Então, essas 3 associações parceiras da Universidade de Juiz de Fora decidiram disponibilizar amplamente os documentos. Qual é a melhor forma de fazer isso? Uma universidade federal é a instituição no Brasil que a gente consegue imaginar mais longeva, mais imortal possível, que amanhã não vai desaparecer e que vai dar caráter de rigor para o estudo desses documentos, né? Inclusive houve uma longa conversa com a universidade, mas tem algum conteúdo religioso e tudo, porque existe sempre essa preocupação, né? Foi sempre enfatizado, não, pensador, escritor, importante para a cultura brasileira, né? Temos aqui os documentos históricos que têm que ser preservados para toda a eternidade, se possível, né? Assim como outras universidades preservam o acervo de Martinho Lutero, de Calvino, né? De outras figuras culturalmente importantes, a universidade entendeu por bem preservar esse acervo histórico de Allan Kardec. Está lá no portal para todos apreciarem. Eu vou comentar um pouco sobre essas cartas, porque elas são tremendamente reveladoras sobre a pessoa, né, que veio a assumir esse pseudônimo tão famoso no Brasil, mais famoso no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo, que é o pseudônimo de Allan Kardec. Algumas dessas cartas nós trabalhamos, eu traduzi algumas, revisei muitas dessas cartas, elas são fascinantes por revelarem assim, a firmeza de caráter, por exemplo, a serenidade diante de grandes problemas. A gente veio a descobrir através dessa correspondência as coisas pelas quais Kardec passou, coisas que são assim muito mais ásperas do que as informações que há 20, 30, 50 anos atrás nós tínhamos da biografia, que era assim, alguém ouviu dizer, ou então algum contemporâneo, ou alguém depois que Kardec já tinha desencarnado, 20 anos depois a pessoa faz um comentário sobre a vida de Kardec. Isso era tudo muito vago. A gente, né, tem algumas dessas informações são pertinentes, mas muitas não eram. E uma série de coisas nós só viemos a descobrir através das cartas. Eu vou dar um exemplo bem concreto. Kardec era um sujeito extremamente formal, né? Nós vimos ali que ele, inclusive com a esposa, com amigos íntimos, com a família, ele tratava as pessoas da mesma maneira como ele escrevia assim, as cartas
para a lida espírita, assim, né, para outras pessoas que ele tinha acabado de conhecer. Então ele escrevia de maneira muito elegante, muito formal para todos os conhecidos dele, inclusive os mais íntimos. Ele se preocupava profundamente com pessoas em situação de penúria, ou situação de dificuldade financeira, particularmente crianças e adolescentes, a ponto de que ele escreve uma carta muito bonita para uma senhora, né, dizendo assim, a senhora está me dando nota aí, me notificando de que se converteu ao espiritismo, se tornou espírita e tal, pois fiquei muito feliz com essa notícia, porque tem um amigo de uma amiga minha, né, cujo filho está morando na sua cidade e ele está passando fome. É um estudante que foi estudar na universidade, um negócio assim, e se viu em grandes dificuldades, não conseguiu o emprego, tudo, né? E a senhora, como espírita, por favor, vá até a casa desse rapaz, está aqui o endereço. Então, era esse tipo de pessoa que era Allan Kardec, né? Não tinha muito assim, será que, né? Ah, mas será que ela vai ficar chateada, né? Ele pensava a solução imediata para as coisas, pensava, o que eu posso fazer agora? Eu não estou lá, mas você que está lá, você pode ir, você é vizinha, né? é amigo, você conhece. E várias cartas a gente vai encontrar coisas semelhantes, né? Alguém manda uma carta, eu queria que você cuidasse do meu filho, sobrinho, que ele acabou de chegar em Paris, não conhece ninguém e tal. Kardec na mesma hora ia lá e conversava com a pessoa, mandava cartas para outros 10 amigos e tudo, né? Então, quer dizer, era uma figura que era um polo e um nexo, assim, de unir pessoas, né? De resolver esses problemas práticos. Teve uma carta que eu também trabalhei com ela bastante, que foi a carta de Kardec em Londres para Amélie, que é muito bonita e mostra, assim, bastante a firmeza também de caráter do Kardec. Ele tinha acabado de fundar a escola dele, que era uma escola assim um pouco de elite. E ele imaginou, e ele estava certo, que essa escola, por ser uma escola um pouco de elite, ela interessaria a alguns jovens ingleses, e na época a cultura francesa era muito importante. Ele queria pegar alguns jovens ingleses e levar para a França para serem educados na sua escola, para terem o francês fluente. E aí ele vai para Londres e chega em Londres com muito pouco dinheiro, e na carta ele diz isso, né? Eu estou aqui lutando para ver se eu consigo algum aluno para a esposa, né? E depois de muito tempo parece que eu consegui mas aí o dinheiro está tão escasso que às vezes eu vou para um bairro distante de carruagem, que era como se fosse o táxi da época, né? E aí não tem dinheiro para voltar, eu volto a pé e tudo. Também é bom que eu faço turismo e tudo, e conheço a cidade, e às vezes eu passo por um lugar e tenho uma ideia, assim, né? Então, quer dizer, ele com o maior bom humor, com a maior tranquilidade, está narrando o fato de que ele foi fazer uma viagem de negócios para conseguir alguns estudantes para sua escola, e ele não tinha dinheiro para pagar uma carroça, né? Ele tinha que ir de carroça e voltar a pé, né? 2, 3 horas de caminhada de volta para a pensão onde ele estava. E aí, num determinado momento, ele conta que ele chegou na pensão e ele não sabe como, mas alguém ouviu falar que ele estava na cidade procurando alunos. Alguém foi na pensão, bateu lá na pensão dele e queria saber se era isso mesmo, se ele estava lá e tudo. Aí ele falou assim, então estou indo já amanhã, correndo, conversar com essa família. Parece que enquanto eu estava batendo perna pela cidade toda, vários dias, parece que alguém, ou por uma inspiração, alguma coisa assim, sopraram no ouvido da pessoa para ela ir lá na pensão, e agora estou indo no endereço dela ver se eu consigo os alunos que faltam e tal. Então, você nunca vai encontrar, mesmo nos momentos de dificuldade, Kardec assim, resmungando, reclamando, dizendo assim, mas podia ser mais fácil, né? Podia ter mais aluno, né? Eu estou aqui trabalhando para Deus, né? Podia ser um pouco mais tranquila a minha vida, né? Essa mesma pessoa que a gente na intimidade vê que é muito reta, muito honesta, muito séria,
ela é assim também nos livros de filosofia que a gente conhece. E Kardec, num outro trechinho, que está lá no projeto Kardec, no portal na Kardec da Universidade, ele se apresenta em livrarias e editoras. Era muito comum isso na época. Quando a livraria pedia os livros, pedia também uma notinha. Quem é você? O que você faz? Para o leitor ter uma noção de quem é a pessoa, né? Hoje em dia a gente põe isso na orelha do livro, mas antigamente tinha essa notinha. Então Kardec escreveu uma notinha assim que eu acho muito interessante. Allan Kardec, autor de livros de filosofia e ciência. Trata de temas psicológicos, filosóficos e científicos a respeito da vida espiritual humana e da espiritualidade humana. Aí eu disse, interessante. Ele não cita a palavra religião, né? Em nenhum momento ele disse autor de livros religiosos, autor de livros, né, de religião, né? Essas palavras não aparecem. O que ele achava que estava fazendo era uma exploração psicológica de como a mente humana funciona, uma exploração filosófica de como a vida humana funciona e uma exploração científica de como os fenômenos da vida psíquica e da vida espiritual funcionam. A partir daí, como nós conhecemos na sua obra, né, haverá consequências religiosas. Essas consequências religiosas, entre aspas, são a moralização, o fato de que o sujeito consciente ele vai fazer mais orações, porque ele quer ter a mente arejada e ter contato com entidades cada vez melhores. Ele vai cuidar da sua vida, se administrar, se rearranjar internamente para que, né, a sua vida possa ser melhor e ele possa ser mais feliz. E isso condiz, é compatível com o que tradicionalmente a gente chama de religião ou de religiosidade. Mas essa definitivamente não era a ênfase que ele dava. E de uma maneira estranha, a gente, pelas nossas preferências culturais, brasileiras principalmente, nós migramos com muita força na direção da religião e da religiosidade. O que a princípio não é um problema, porque isso está também em Kardec, né? Kardec aponta nessa direção e o Espiritismo produz essas consequências. Mas nós, se desatentarmos aos fundamentos psicológicos, filosóficos e científicos, se não tivermos contato com a base da vida espiritual, né, que é a relação com o mundo invisível e o entendimento da natureza espiritual humana através da filosofia espírita, nós muito provavelmente vamos nos tornar um culto ou uma seita com dificuldade de dialogar com outros grupos e com as próximas gerações. Isso Kardec definitivamente não queria. Ele não queria que a gente tivesse, por exemplo, vergonha de divulgar o Espiritismo, como eu já ouvi dezenas de pessoas dizerem, eu não me sinto bem, porque é como aqueles caras chatos que batem na porta dos outros, pregando a Bíblia e tal, você conhece a Bíblia e tal? E eu sempre respondo da mesma maneira. Bom, então você acha que o Espiritismo é um culto. Se você tem vergonha de dizer para as pessoas que elas têm uma natureza espiritual, se você tem vergonha de dizer que é fato que há uma certa faculdade que nos permite relacionar com os desencarnados, então você não acredita que isso é um fato da natureza, você acha que é uma crença religiosa e que, portanto, eu acredito numa coisa, o outro acredita em outra coisa. Eu tenho que ficar quieto e deixar ele com a crença dele, né? Essa não era a mentalidade de Allan Kardec. Kardec dizia, não, nós temos evidência de que é isso que está acontecendo. Então você acha o que você quiser, mas eu vou te explicar porque você está errado, né? Existem esses fenômenos aqui, venha conhecer o fenômeno, venha observar, tire as suas próprias conclusões. Ou então veja a análise aqui nos meus vários livros, a análise que a gente faz desses fenômenos, dessas conversas que a gente tem estabelecido com os espíritos dos falecidos, né? Então a abordagem é muito mais franca
muito mais direta, muito menos cuidadosa e cheia de rodeios, porque não é uma pessoa pregando a sua fé, né? É uma pessoa apresentando fatos e argumentos. Se a gente não conhece os fatos e não conhece os argumentos, aí tudo bem, só nos resta a crença. Mas a crença, ela não parece persuasiva. A crença não convence. Crença, cada um tem a sua, cada um acredita numa coisa. Então é quase irrelevante a gente dizer eu acredito na reencarnação, eu acredito em espíritos, eu acredito que é possível comunicar com espíritos, né? Qualquer pessoa tem o direito de virar e daí? Eu não, né? Essa pessoa está certíssima. Se nós não oferecemos para ela nada de substancial, nada de relevante em que se apoiar, por que ela deveria mudar de opinião? Mas é difícil, claro, mudar de opinião, né? Como eu disse, é preciso uns livros grossos, às vezes, para a pessoa mudar de opinião. As pessoas mudavam de opinião quando liam Leon Denis, por exemplo, né? Quando liam Kardec, mas o estofo, né, a qualidade do trabalho deles é um tipo de estofo, um tipo de qualidade que a gente não tem conseguido repetir muito facilmente. Daí a importância de nós retornarmos a esses fundamentos, de nós vermos o que estava acontecendo bem e correto ali e por que a literatura mais recente, às vezes muito assim, piegas, muito de autoajuda, não está produzindo. As pessoas leem, ah, legal, eu concordo mais ou menos com isso, mas não tem impacto, não é uma coisa que você vira e fala assim, peraí, eu vou sair aos quatro ventos dizendo isso para as pessoas precisam saber disso, né? Quem perdeu um filho precisa ouvir essa novidade, quem acha que pode se matar, que assim que a vida física acabar, tudo acabou, precisa ouvir essa novidade antes de fazer alguma besteira, né? Então esse tipo de comoção, esse tipo de impacto que essa literatura lá no começo provocava, a gente dificilmente consegue hoje em dia. E pior, a gente tem essa literatura antiga e às vezes não usa, ou não conhece, né? E aqui eu volto, eu fico até constrangido de fazer isso durante uma palestra, mas é importante a gente observar como crítica cultural que nós nos tornamos uma sociedade superficial, baseado só na palavra falada, porque o YouTube, né, e quanto mais like o vídeo tem, melhor o vídeo é, na nossa fraca cabeça, né, vai produzir para nós uma sociedade do discurso raso, superficial, sedutor às vezes, de agentes nem sempre qualificados, né, e o pensamento estruturado, o pensamento sistemático, a prova, né, tá aqui o argumento, tá aqui a fotografia, né? Por isso que eu sempre faço a referência ao livro dos meus três amigos, né? E que são muito cuidadosos em fotografar os documentos. Tá aqui o documento, né? Tá essa data, foi assim, né? Esse aqui Kardec escreveu, esse aqui a Meli escreveu em resposta e tal. Porque aí não fica disse-me-disse, não fica eu acho. Né? Uma outra coisa muito grave que a gente tem ouvido muito em palestra é eu acho, na minha opinião. O palestrante imagina que fez grande coisa ao dizer isso, né? De novo, e daí? E daí que eu acho uma coisa e ele acha outra e ele acha outra? Cada um pode achar o que quiser, é nosso direito, né? Por favor, considerem absolutamente irrelevante qualquer coisa que eu ache. Se eu não apresentar provas para vocês, se eu não apresentar nenhum argumento digno e decente, o resto é poeira ao vento, né? O que as pessoas acham, a gente respeita, mas a gente nunca segue. A gente não segue o que as pessoas acham. A gente segue aquilo que é evidente, que é mostrado para nós, ou sólidos, lógicos e racionais argumentos. Não ofereceu isso? Muito obrigado, te respeito, até a próxima. Eu também tenho as minhas opiniões, eu também acho um monte de coisa, né? Então, o transitar dessa infância espiritual para a idade da razão é exigir prova, exigir alimento mais substancial, exigir um debate baseado na lógica. Mas para isso a gente vai ter que estudar muito mais. Vamos ter que estudar as regras da lógica, né?
E Kardec nos recomenda isso o tempo todo. Uma das bases do pensamento kardeciano é virar para nós e dizer, por exemplo, é preciso saber filosofia. Onde que Kardec diz que nós precisamos saber filosofia? Alguém tem um palpite? Um dos livros mais filosóficos, no Livro dos Espíritos também, mas um momento mais crucial é quando no livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec se recusa a fazer uma análise religiosa. Se recusa. Ó. E Kardec, se ele quisesse fazer uma análise religiosa, ele citaria teólogos e citaria especialistas em religião, correto? Ele não cita nenhum teólogo, nem um sacerdote, nem uma autoridade bíblica. Quem que ele vai chamar para ler a Bíblia? Quem que ele vai chamar para interpretar os evangelhos? Sócrates e Platão. Na introdução, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai convidar Sócrates e Platão, vai fazer um texto sobre os dois, precursores das ideias cristãs e espíritas. Então, ele aponta para esses dois filósofos, não são sacerdotes, não são criadores de religião, não são teólogos, né? São Sócrates e Platão que vão ser a nossa chave para ler o Evangelho. E aí, na nossa fraqueza de fidelidade ao Kardec, o que a gente faz? Sócrates e Platão são a chave. A gente estuda firmemente Sócrates e Platão? A maioria não sabe nem quem é. Pura introdução. Ou então só no máximo sabe aquela introdução, né? Então eu já li a introdução, sei mais ou menos quem foram Sócrates e Platão. Foram dois gregos que tinham ideias um pouco parecidas com as ideias espíritas e com as ideias de Jesus Cristo. Então é preciso levar Kardec a sério. Levar Kardec a sério se Sócrates e Platão são chave de leitura, vamos ouvir o que esses caras disseram, vamos ler o que é que está lá em Platão. E a minha leitura do Evangelho vai ser exponencialmente qualificada, como foi a de Kardec, que foi buscar essa mesma chave de leitura. Então esse é um exemplo de 20. A gente poderia pegar aqui o primeiro capítulo da Gênese e falar do caráter da revelação espírita, um pouco o nosso esforço, um pouco desce do céu, né? Desce do mundo espiritual mais alto para nós. Então são muitas chaves que permitem a gente, todas elas já estão dadas na obra, não é nenhuma novidade, não é nada que a gente precise trazer e revelar, mas o conhecimento mais cuidadoso, um debate um pouco mais puxado, um pouco mais qualificado sobre essa obra, vai acabar produzindo muito mais frutos para nós do que simplesmente ficar no reino das opiniões e dos achismos. Muitíssimo obrigado, espero que tenha sido estimulante e obrigado, senhora Allan Kardec, né, por ter melhorado as nossas vidas e que nós sejamos dignos de seguir os seus passos para que elas melhorem ainda mais.